Eu vou fazer uma intervenção relativamente curta. No fim da intervenção vou passar um filme que vamos ver quase em primeira mão, o filme de uma artista chamada Aglaia Conrad, uma artista belga, sobre o qual eu escrevi. O filme já foi apresentado em estreia, mas é uma encomenda de um centro de arte em Siegen, na Alemanha, e só vai ser apresentado em junho, portanto nós vamos vê-lo meio clandestinamente. É um filme que tem 11 minutos e será o termo da minha intervenção. É um gosto estar na porta, sempre, sinto-me sempre em casa, é um gosto estar neste lugar, no Funchal, entre amigos, e aquilo que eu vos proponho hoje é isso mesmo, é um encontro de amigos sobre o qual, ou a partir do qual possamos refletir, trocar umas ideias. A intervenção que vou fazer não é propriamente uma novidade, eu já é um tema de que tenho falado e é uma leitura que eu adaptei para esta ocasião, mas que não me é estranha, na realidade é-me familiar, portanto, mas que eu achei, quando o Mauro e a Cecília me convidaram, eu achei que era apropriado. Na realidade, fiquei aliviado por ser a primeira intervenção de todas, porque eu sou muito analfabeto relativamente às questões da arte pública. É uma questão tão opaca, uma questão tão dificilmente, sobre a qual é muito difícil, julgo eu, raciocinar. É uma questão complexa por natureza. O espaço público é algo complexo, e a arte em espaço público é um tema que eu acho que é muito pouco pacífico, e onde obviamente há muitas, eu diria que no campo da arte contemporânea é um tema bastante polémico, eu diria até nada consensual. Há coisas boas, há coisas más, mas acho que os critérios para as avaliar não são os mesmos. É mais complexo, no sentido de tentar perceber, por um lado, qual é a natureza do espaço. Não é um espaço só, não é o espaço do museu, não é a plataforma museológica, portanto o contrato social é outro. E ao mesmo tempo a natureza mais formal ou mais relacional da intervenção. Portanto, há aqui fatores sobre os quais é preciso trabalhar, praticar, e não é a minha área preferencial de trabalho. Já escrevi sobre isso, mas sinto-me bastante analfabeto nessa área. O que eu proponho é algo que eu acho que se pode coadunar bem com uma primeira leitura e depois seguida de outras, que é pensarmos a questão do monumento, ou aquilo que, em aparente contradição, poderíamos chamar de monumento contemporâneo. E a minha intervenção centra-se em 3 lugares. Em primeiro lugar, na cidade de Colónia, na Alemanha, 2 lugares aí fundados, e depois, num terceiro momento, na aldeia de Gibelina, na Sicília. Portanto, eu falarei sobre estes 3 lugares de forma relativamente sucinta. Depois passaremos o filme da Aglaia Conrad sobre esse terceiro lugar, Gibelina, e depois falaremos. Eu acho que é um bom começo para estas conversas. Queria dizer que só ontem vi a exposição, achei muitíssimo interessante. Acho a iniciativa muito interessante também, este envolvimento público para oferecer uma escultura de Amândio de Sousa à cidade. Achei a escultura particularmente bem escolhida e, portanto, acho um ótimo contexto para discutirmos estas questões. Eu fiz uma pequena piada
as primeiras imagens que estamos a ver são, digamos, fora do catálogo, mas fiz uma pequena piada com a montagem da exposição e com esta intervenção maravilhosa aqui neste pilar, neste varão, proposta pela curadora da exposição, e bom que é o trabalho de um artista de que gosto muito, chamado Andreea Cadere, um artista romeno, cujo trabalho que desapareceu precocemente, não é? Quer dizer, no fundo podemos considerar que desaparecemos sempre precocemente, é um direito que temos, mas o Andreea Cadere foi um artista que viveu em Paris vários anos e cujo trabalho ocorreu naqueles anos muito interessantes de grande revolução das mentalidades e das práticas e dos processos nos anos 70 em Paris. E o trabalho dele é um trabalho muito interessante. Este é o Andreea Cadere, com uma das obras dele, um destes bastões, e a imagem da direita é uma imagem de uma exposição póstuma. O trabalho do Andreea Cadere foi redescoberto há muito pouco tempo, e é um trabalho que questiona a noção de espaço público e a noção de ativação do que é o trabalho artístico. O Andreea Cadere, para resumir muito sucintamente, porque o trabalho é muito mais complexo do que isto, tinha um trabalho performativo, por um lado escultórico. Ele fazia estes bastões, que eram constituídos por anéis de madeira, pintados com cores muito reduzidas, não é? O leque de cores era muito reduzido. E toda esta articulação dos diferentes anéis em madeira tinha um simbolismo que é relativamente complexo e não cabe aqui explicar, nem sei se o saberia fazer com total clareza, mas o trabalho do Andreea Cadere era, digamos, quer no espaço público, quer no espaço da galeria ou do museu, era ativado com a presença dele. O bastão era algo que marcava uma posição, marcava um lugar, e ele, nas suas deambulações citadinas ou quando entrava numa exposição, de um modo geral, exposições de outros artistas ou museus, não é? Que já existiam, onde havia montagens permanentes, assim do género. De um modo geral, em situação de inauguração de exposição, ele tomava esse espaço, ativava esse espaço como uma intervenção dele próprio e questionava assim os limites da autoria, os limites do espaço, entre o espaço público e o espaço do museu, da plataforma do museu, não raras vezes com uma certa polémica, não é? Porque os artistas de que ele ocupava o espaço muitas vezes sentiam-se, digamos, invadidos no seu espaço autoral, e o trabalho do Andreea Cadere, como alguns outros trabalhos que foram redescobertos recentemente, põe também em questão não só os limites, as fronteiras dos espaços artísticos e não artísticos, o que é interessante para pensarmos a arte pública, a intervenção no espaço público. E eu nem vou sequer falar sobre isso, penso que os colegas que seguirão falarão melhor sobre essa terminologia, esse vocabulário, o que é espaço público, o que é intervenção em espaço público, o que é arte pública. Há uma contradição nos termos. Arte pública é toda a arte, não é? A arte não existe se não for pública, não é? Depois tem que se perceber onde é que ela existe. Mas o Andreea Cadere traz uma coisa muito interessante, que é o corpo do artista. E todo este simbolismo da marcação de um espaço através de um objeto totémico, como eram estas varas, estes bastões que ele usava. Uma última questão que me interessa no Andreea Cadere e em vários outros artistas que foram redescobertos quando em vida, sobretudo quando com obras curtas ou com obras com pouca visibilidade pública, depois de desaparecerem, a obra ressurge com uma força vital
e é, digamos, entronizada pelos seus pares, os artistas, ou pelos curadores, pelas instituições, é esta questão que a mim também me interessa e que hoje era interessante falarmos do que é o contemporâneo. Eu julgo, acho que já o disse nesta sala, eu venho aqui mais do que uma vez e muitas vezes me repito, mas é uma questão que me interessa muito, que é perceber o que é o contemporâneo. Não será o contemporâneo, pergunto eu, aquilo que é extemporâneo, aquilo que surge fora do tempo, como um flash, como uma luz, que não é sempre forçosamente assimilado quando surge. Há um certo lado, uma certa dimensão anacrónica, muitas vezes, na intervenção artística. E eu diria até que, no que diz respeito às intervenções em espaço público, há muitas vezes um certo lado atópico, não é? As coisas surgem num lugar que não é o delas e esse lugar depois vai sendo refeito, reequacionado, ressignificado. E, portanto, muitas vezes estamos nos lugares, muitas vezes estamos no tempo fora do lugar e muitas vezes estamos no lugar fora do tempo. Há aqui questões que têm a ver com o anacronismo, a forma como o anacronismo é uma qualidade bem importante no que diz respeito à nossa relação com a arte, com o gesto artístico, etc., com a obra. Bom, o Andrei Kaderi era uma piada e um pescar de olhos a esta maravilhosa intervenção. E agora seguimos para a coisa em si. E seguimos para a cidade de Colónia, que é uma cidade, uma das cidades alemãs mais importantes, uma das cidades com mais... cuja história é mais densa, e também uma cidade com muitos traumas, não é? O trauma mais violento e mais recente terá sido a Segunda Guerra Mundial. Colónia foi uma cidade muito bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial pelas tropas aliadas e é um sítio onde eu me queria centrar agora para falarmos um pouco sobre dois lugares. O primeiro é este é uma imagem do arquivo da cidade de Colónia, que é um dos arquivos mais importantes da Alemanha e talvez mesmo da Europa, que tem uma grande riqueza que cobre vários séculos, que cobre a época pré-medieval, medieval, com todos os seus desenvolvimentos, e que é um arquivo que tem um conjunto de obras de vários autores que são absolutamente centrais e constituintes daquilo que é a cultura alemã e a cultura daquele lugar e a forma como se foi desenvolvendo. Aquilo que eu proponho pensar hoje é também esta dialética entre a história oral e a história material e entre duas possibilidades de preservarmos a memória. A memória será uma palavra que eu vou usar muito hoje, que é uma palavra polissémica, tem vários sentidos e tem vários usos, não é? É imaterial por um lado, é material por outro e obviamente tem que ver com a forma como nós nos pensamos no tempo e como eu diria, não só preservamos o nosso, digamos, aquilo que nos constitui, não é? Como nos projetamos no futuro. Portanto, aqui a memória é mais outra categoria bastante complexa. Mas a questão é a forma como nós, europeus, decidimos preservar a nossa memória, materializá-la, é através do arquivo. Portanto, os arquivos são lugares muito importantes para nos pensarmos a nós próprios e para preservarmos a nossa história, não é? A memória dos factos.
Esta é uma obra emblemática que os arquitetos, com certeza, os arquitetos aqui presentes terão como quer dizer, muito querida. É a obra de um autor, de um arquiteto suíço chamado Peter Zumthor, e é o Museu Colomba, que é o museu da Arquidiocese da cidade de Colónia. Esta imagem dá para percebermos estas várias camadas temporais, não é? A Arquidiocese da cidade de Colónia, que foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, que já de si tem um conjunto como vários edifícios, várias igrejas, várias catedrais, um conjunto de layers, de camadas de várias épocas, não é? Portanto, se víssemos em papel vegetal, se víssemos em profundidade, víamos essas camadas todas. É quase como uma espécie de arqueologia a céu aberto, não é? De lugar arqueológico a céu aberto, ele próprio. A Arquidiocese da cidade de Colónia, uma das mais poderosas na Alemanha, na Europa, pediu ao Peter Zumthor para intervir, para criar este museu da Arquidiocese, que se veio a chamar Colomba, com capa, e o Zumthor interveio no próprio edifício. Vamos ver algumas imagens depois. Eu não tenho vocabulário para falar sobre estas subtilezas arquitetónicas, mas o Zumthor parte do edifício para criar parte do edifício velho para criar o edifício novo, e eles estão os dois interligados e sobrepostos. É uma intervenção, mesmo para um leigo da arquitetura como eu, absolutamente estonteante, porque a materialidade da construção devolve-nos a imaterialidade destes tempos que se sobrepõem. Portanto, este é o segundo lugar de que vamos falar. Este é o arquivo da cidade de Colónia quando ruiu. Em 1996, julgo eu. Não, em 2006, quero dizer. Peço desculpa as datas. O que constituiu um enorme trauma, como é óbvio, não é? Mais um trauma naquele lugar, é? Uma espécie de déjà vu absolutamente inusitado. O arquivo que tinha sido construído nos anos 70, vimos esta primeira imagem, ruiu já em pleno século XXI, e o arquivo ruiu em 2009. Peço desculpa, esta é que é a data certa. E foi, de facto, um acontecimento bastante traumático. Ruiu, viemos a saber mais tarde, porque as obras intermináveis do metro da cidade de Colónia, que há muito tempo se vinham desenvolvendo, as obras de ampliação do metro, não por acaso levaram muito tempo, porque a cidade está muito fragilizada nas suas estruturas. Só a título de exemplo, a Catedral de Colónia tem um gabinete com uma equipa de arquitetos e engenheiros que em permanência monitorizam o edifício. A Catedral foi atingida 13 vezes pelos bombardeamentos dos aliados e está numa situação muito periclitante, não é? Quase como uma metáfora da própria cidade. O arquivo ruiu porque, ao que parece, isso não acontece só nos países latinos, porque houve falcatruas no seio da própria construção e vários materiais foram roubados e as estruturas estavam muito enfraquecidas. Foi a hora do almoço, ninguém morreu, felizmente, não houve danos humanos, mas houve danos materiais muitíssimo consideráveis. Esta é uma imagem aérea em que se percebe a dimensão do colapso. E depois houve um movimento que eu considero muito interessante, que é o movimento de voltar
a escavar para encontrar, quase um movimento arqueológico, não é? Equipas de arqueólogos para uma primeira sondagem mais fina, não feita com bulldozer ou com caterpillar, foram contratados para recuperar o que era recuperável. Nesta desgraça houve várias obras que nem digitalizadas ainda tinham sido, portanto, que desapareceram para sempre, outras que foram recuperadas e que estão agora a ser reclassificadas e restauradas. Foi de facto um grande, como é que é dizer, um choque muito grande, uma grande perda e, sobretudo, estes ecos de sucessivos desaparecimentos são bastante perturbantes. Aqui vemos um especialista em limpezas, uma espécie de códice, equipas inteiras que foram para o lugar para recuperar. A título de exemplo, por exemplo, a obra do compositor Mendelssohn, que não tinha sido escrita, foi totalmente perdida, porque nunca tinha sido gravada, foi totalmente perdida, que é uma parte importantíssima da obra que era inédita. Portanto, as perdas não foram poucas. Vemos aqui a dimensão, não é, com os vestígios. É interessante este encontro, este cruzamento quase surrealista, não é? Como um encontro em cima de uma mesa de dissecação entre uma máquina de escrever e um guarda-chuva, não é? A história e a arqueologia encontram-se. Quando a história e a arqueologia são duas formas de sondar o passado não forçosamente compatíveis. Ambas são interessantes, mas talvez possamos falar um pouco sobre aquilo que as caracteriza um pouco mais tarde. Bom, algumas imagens que vos trouxe para vermos de facto quase esta tarefa de Sísifo, não é? Como há coragem para voltar a levantar outra vez tudo depois deste acidente, não é? E como é que podemos encarar? Acho que a pergunta que se nos apresenta imediatamente é: quando o arquivo se desmorona, de que forma é que podemos preservar a memória do passado, não é? Quando o arquivo nos falha, não é? Sobretudo quando estamos no seio de uma sociedade que se constituiu a partir desta preservação material da memória, não é? Esta é uma primeira pergunta que eu queria deixar. Bom, os efeitos são cada vez mais em abismo, não é? Esta é uma exposição que ocorreu em Berlim há relativamente pouco tempo, em que vestígios do arquivo eram mostrados, não é? Portanto, há aqui já uma musealização do arquivo e da perda e da recuperação do arquivo. Portanto, a história vai tecendo o seu trabalho e os seus filtros e, no fundo, vai-se reescrevendo a partir do seu próprio colapso, não é? É interessante este movimento que aconteceu a partir da queda do arquivo, não é? O segundo lugar, voltamos a Colomba, não é? A poucas centenas de metros do arquivo da cidade de Colónia, e para olharmos para a intervenção do Zumthor e, no fundo, falar-vos um pouco deste programa que eu acho muito singular e que eu acho, em realidade, que inaugurou um novo modo contemporâneo de pensar o museu e de pensar as diferentes temporalidades históricas, de colocá-las em conjunto, e também os diferentes códigos, digamos assim, disciplinares das diferentes linguagens. Como encontrar uma sintaxe constituída seguramente mais a partir do lugar do que propriamente dos discursos disciplinares. Como encontrar uma síntese, como fazer a síntese semântica para que estas coisas se possam encontrar e possam dialogar entre elas. Hoje é mais comum
É mesmo já um paradigma instalado que os museus se tornem, mesmo os museus clássicos como o Louvre ou outros, se tornem plataformas de encontro com a contemporaneidade, com as artes não ocidentais, etc. Mas nesta altura não era tanto. O programa do Museu da Arquidiocese da cidade de Colónia é de facto bastante radical, mas é radical sobretudo na forma como se constitui enquanto plataforma de encontro do inusitado, digamos assim. O trabalho dos curadores do museu é um trabalho que, quando surgiu, ainda hoje, eu diria, é um trabalho não muito pacífico, no sentido em que, no seio da arte contemporânea, hoje um pouco menos talvez, mas há uma década e meia, os artistas que trabalhavam com arte religiosa ou com arte espiritual não eram muito bem considerados, não é? Portanto, há aqui um trabalho que o Museu da cidade de Colónia, da Arquidiocese de Colónia faz, que me parece que não é tão considerado quanto eu acharia que devia ser, como um programa radical, um programa com uma ideologia que eu diria mais museológica do que propriamente de outro nível, religioso ou o que for. Há aqui um trabalho museológico absolutamente radical. Vemos aqui vestígios de épocas anteriores do edifício e, de facto, a forma como o Peter Zumthor faz esta articulação é absolutamente notável. Não sei se mais alguém nesta sala já visitou o lugar, mas se sim, e se forem arquitetos, eu agradeço que depois falem um pouco na nossa conversa sobre isso. A arquitetura do Peter Zumthor é uma arquitetura, neste caso, muito despojada. É uma arquitetura tanto de betão quanto da luz, não é? Portanto, há aqui uma retórica da luz que é muito interessante neste lugar, como é óbvio, porque de uma certa forma continua esta ideia que é fundacional do sentimento religioso e do cristianismo, uma certa dialética entre ausência e presença, e a forma como a luz, de uma certa forma, transubstancia essa ideia de ausência, dá substância a essa ideia de ausência, e, portanto, as salas do museu, que têm as escalas diferentes, dão corpo a esse encontro entre a matéria e o espírito, entre o visível e o invisível, nunca de forma retórica, eu acho de forma bastante clara e bastante, eu diria, bastante subtil. E, portanto, todo o programa do museu articula a maravilhosa coleção de arte sacra que cobre vários séculos e um conjunto de peças de artistas contemporâneos do século XX, sobretudo da segunda metade do século XX. Não é raro o veio da arte espiritual, a forma como a arte espiritual se veio a refundar ao longo do século XX, com os abstracionismos, com os neo-abstracionismos, com a primeira leva de artistas europeus, com o Kandinsky, com o Malevich, e depois com os artistas americanos do expressionismo abstrato, o Barnett Newman, o Rothko, etc. Há uma espécie de veio que é muito interessante e que este programa museológico explora. Depois, alguns artistas menos suspeitos, como o Wolfgang Leib, por exemplo, um maravilhoso artista alemão, que é um monge budista
que foi redescoberto, que trabalhou muito nos anos 90, final dos anos 80 e 90, e que foi redescoberto pelos curadores da equipa do Colomba e que agora voltou a ter uma presença muito forte no meio da arte contemporânea, que articula no trabalho dele matérias orgânicas como leite, arroz, pólen e matérias inorgânicas como pedra, mármore, etc. O Paul Thek, um maravilhoso artista canadiano que era devoto e que trabalhou muito em torno da questão do sacrifício de Cristo. Neste caso é uma representação da Via Sacra, da Via Crucis. É uma mesa suspensa na parte inicial que vimos, em que se entra no espaço da Arquidiocese. É uma das muitas obras. O Museu de Colomba tem o espólio quase completo do Paul Thek, um artista à imagem do André Cadere, redescoberto e celebrado algum tempo depois da morte dele. Depois encontros como este Ecce Homo e aquela pintura com o crucifixo do Andy Warhol, por exemplo, são encontros inusitados, não é? O Museu de Colomba tem feito esta releitura da arte ocidental e tem-nos feito descobrir coisas que não são propriamente, que não vêm dos livros de história da arte, não é? Portanto, é interessante esta releitura, esta reproposição da história, não é? A história é bastante violenta na forma como exclui as exceções, não é? Como impõe uma norma justamente para criar uma legibilidade, não é? O que horroriza mais os historiadores é não haver uma legibilidade. O que nos horroriza mais a nós enquanto europeus empedernidos e marcados por esta tirania da história é justamente estarmos órfãos ou estarmos perdidos no tempo sem uma referência. Eu acho que isso começa a mudar e começamos a olhar para outras civilizações, outros modos de pensar, e justamente isso funda-se na questão da memória, eu acho. A questão de nos podermos pensar sem ser a partir do conforto do arquivo, não é? E do conforto da história. Nos podermos pensar enquanto seres, de uma certa forma, com capacidade de construirmos a nossa própria memória a partir de uma lógica de transmissão, não é? Eu já falarei um pouco sobre essa questão quando passarmos ao terceiro lugar, mas houve no início do século XX e sobretudo nos últimos anos da década de 20, um historiador de arte absolutamente maravilhoso, o Aby Warburg, de que falarei um pouco a seguir, que propõe uma revolução no que diz respeito à construção da história da arte e de que eu falarei a seguir para terminar. Portanto, aqui o Warhol e o Ecce Homo. A coleção é absolutamente estonteante, a coleção do Museu Colomba. Esta representação da vitória do bem sobre o mal. Bom, mostrar-vos algumas das imagens, as célebres imagens aéreas da cidade de Colónia, feitas durante a Segunda Guerra Mundial, para percebermos quão arrasada foi a cidade, não é? Para nos relembrarmos dessa destruição. Aqui vemos a catedral que milagrosamente ou não ficou de pé. Há vários relatos dos militares, dos aviadores americanos e ingleses, a quem era dito, a quem era transmitida a preocupação com alguns lugares que
talvez não fosse boa ideia destruir, outros que por sua própria iniciativa furavam esses alvos, e a catedral, que foi atingida várias vezes, lá se manteve de pé. Estas imagens são tão terríveis quanto belas, como dizia o Rilke, não é? Todo anjo é terrível, como ele dizia, não é? Esta é uma imagem curiosa, porque é uma imagem que eu descobri hoje. É uma imagem aérea também, em que vemos a catedral e vemos o colapso do arquivo de Colónia. É perturbante estas imagens lado a lado, não é? Ali mais abaixo, não é? Onde vem, eu posso aqui com o cursor mostrar, não é? Portanto, há aqui quase um mimetismo em épocas muito diferentes destes dois acontecimentos. O terceiro lugar, Gibelina. Em 1968, este é mais um relato de destruição. Em 1968, um forte terremoto cujo epicentro foi a vila de Gibelina, a aldeia de Gibelina, na Sicília Ocidental, varreu uma parte importante, varreu 5 aldeias na Sicília e provocou muitos mortos e muito sofrimento também. 1968. O governo da Sicília decretou logo de seguida que a Gibelina, que foi completamente arrasada, como vemos, há raras imagens de Gibelina depois do terremoto. Gibelina, que era uma aldeia vinícola, não é? No centro da Sicília, abaixo de Palermo, no centro, mas para o ocidente, ficou dizimada. E o governo da Sicília decretou que se iria construir uma Gibelina nova, e a comoção foi tão grande que um conjunto de artistas se juntou e propôs intervir na nova aldeia que se tornaria vila. Portanto, Gibelina Nova tornou-se uma espécie de aldeia das artes, de vila das artes, de lugar com várias intervenções de arte pública. Não é forçosamente muito bonita como espaço urbano, digamos assim. Há uma espécie de redundância nestas intervenções, nestas marcações, nestes memoriais que os artistas ofereceram à vila de Gibelina Nova. Um só artista propôs, e a muito custo conseguiu, que a sua intervenção fosse feita em Gibelina Vecchia, Gibelina Velha. Esse artista chama-se Burri, Alberto Burri, foi um grande artista italiano, cujo trabalho mais conhecido é no campo da pintura, uma pintura matérica, mas cuja obra extensa, ampla, tem esta espécie de exceção como é que eu ia dizer, de epifania, de aparecimento, ou de milagre, que é a intervenção que o Alberto Burri... Bom, isto é Gibelina Nova, um dos monumentos em Gibelina Nova, e esta é uma imagem da intervenção que o Alberto Burri propôs para Gibelina Vecchia. O Alberto Burri propôs fazer uma intervenção à escala do lugar, 1 para 1 com o lugar, e propôs cobrir Gibelina, o perímetro de Gibelina toda, de um manto de cimento branco que cobriria a antiga aldeia, reconstituindo os vazios e os cheios, não é? Não de forma rigorosa, mas metaforicamente reconstituindo os vazios e os cheios, os caminhos e as casas,
da aldeia que se perdera com o terremoto, não é? Na realidade, esta intervenção começou nos anos 80, em 81, é uma intervenção que durou muito tempo e que só agora, há meses, foi concluída, não é? Quando, portanto, não é bem vem, foi um longo período. É uma intervenção que hoje em dia é mais conhecida, mas que até há relativamente pouco tempo era uma espécie de intervenção de culto, muito visitada por arquitetos, mas também visitada por artistas e por pessoas que procuravam, bem no meio da Sicília, esta espécie de visão que o Alberto Burri propôs e que conseguiu construir. Eu, quando a visitei, a intervenção estava parada, já bastante avançada, e já íntegra, no sentido em que era cristalina, as relações que o Burri propunha eram cristalinas, mas só hoje, aparentemente, é que ela está concluída. Uma das coisas que marcou muito na altura é que, sendo um lugar onde se faziam já várias representações de tragédias antigas, várias tragédias gregas, greco-romanas, era um lugar de absoluto silêncio, de imaculado branco, não é? De uma alvura absoluta, sem um único grafite naquelas ruas. E um sítio de contemplação, de introspeção, em que se faz este caminho para se estar sozinho, não é? E para se estar numa espécie de... Isso é obviamente um sentimento subjetivo, mas a minha experiência foi essa, uma experiência de grande introspeção, de grande silêncio. Eu fui com um grupo de amigos que rapidamente nos dispersámos, como nos filmes do Antonioni, não é? E cada um fazia a sua experiência de solidão e, ao mesmo tempo, de comunidade. Eu acho que o trabalho do Burri propõe um sentimento fortíssimo de comunidade e um sentimento fortíssimo de estar num lugar em que o tempo não existe e em que, ao mesmo tempo, estamos ali naquele lugar, naquele tempo, que é localizado, mas que, ao mesmo tempo, é ilocalizável, que é intemporal. Aquilo que o Burri faz, no meu entender, vamos ver algumas imagens mais para se perceber as volumetrias, é muito emocionante, porque há várias fissuras neste complexo, que já de si é uma grande fissura. O título que o Burri deu a este lugar é Il Grande Cretto, em italiano, a grande fissura, e é uma espécie de assinatura do próprio autor, porque as pinturas do Burri eram conhecidas, eram pinturas matéricas, eram conhecidas por serem não é um trabalho de fissura, não é? Portanto, há aqui uma espécie, isto não é só uma grande escultura, não é só uma grande arquitetura, como é uma imensa pintura, como vamos ver. Mas é muito, não é? Esta espécie de grande pintura que se vê ao longe. É muito emocionante visitar o lugar, porque há um conjunto de fissuras nestas paredes em que se pode ver o interior. Portanto, há aqui uma relação muito às vezes quase íntima, de vislumbre do que se terá vivido naqueles lugares, naqueles espaços. Esta penso que é a última imagem do próprio Burri em Gibelina. Eu escrevi recentemente um texto, já tinha escrito em várias ocasiões, até para mim próprio, sobre Gibelina, porque é uma experiência de que não se sai incólume, mas escrevi recentemente um texto para esta artista, Aglaia Conrad, de que vamos ver o filme já de seguida. A Aglaia Conrad, penso ter sido a primeira artista que abordou Il Grande Cretto, esta intervenção. Eu acho que é uma intervenção que não é filmável, que não é representável, e cujo empreendimento, não é, fazer um filme sobre o Cretto, é um empreendimento perdido à partida. Eu acho que
A Aglaé Conrad o fez com grande probidade. Ela é uma artista, uma cineasta, artista que se preocupa sobretudo com questões da linguagem e questões éticas da montagem. E eu chamei este texto Monumento-Documento, que é o que chamo hoje a esta intervenção, montagem-linguagem. Portanto, há aqui uma dialética também. E apesar do texto ter sido escrito em inglês e de eu talvez ir agora fazer essa coisa também absurda que é traduzir do inglês para o português, eu gostava de ler 2 ou 3 passagens antes de pensar um pouco algumas questões ligadas a esta intervenção, de passarmos o filme e de então depois engendrarmos uma conversa. O Aby Warburg, este historiador alemão, este historiador de arte que surge, que faz a transição do século XIX para o século XX, que é alguém a quem aconteceu a desgraça de ser contemporâneo de outro grande historiador de arte chamado Erwin Panofsky, o grande historiador de arte alemão, o canónico historiador de arte, aquele que se pensarmos num só historiador de arte, acho que talvez muitos digam Panofsky, e de ter vivido e ensinado na mesma terra que o Panofsky, em Hamburgo. O Aby Warburg é hoje, muito provavelmente, o historiador de arte cujo trabalho é mais potente, é mais contemporâneo, ou é entendido por nós enquanto um sentimento, enquanto algo que é absolutamente contemporâneo, absolutamente o nosso tempo. Quando eu digo que a contemporaneidade muito provavelmente é aquilo que vem, que o sentimento de contemporaneidade é muito provavelmente um sentimento de encontro com 2 dimensões temporais, um sentimento de compreensão profunda sobre algo que não é do nosso tempo, que não surgiu no nosso tempo. Eu acho que o trabalho do Erwin Panofsky pode bem condensar isso. Ele, do Aby Warburg, minto. O Aby Warburg, como sabem, criou muito provavelmente o projeto mais mediático e mais conhecido hoje em dia do Aby Warburg é o Atlas Mnemosine, o Atlas da Memória, que o Aby Warburg nomeia a partir das deusas da memória, as Mnemosine, que na Antiguidade Clássica, na Antiguidade Grega, tinham o papel, a função de preservar a memória, de transmitir a memória através do canto. Estamos perante uma concepção da memória muito diferente daquela que é por nós praticada no contexto do Ocidente, sobretudo no contexto europeu. É uma concepção da memória que não é, por um lado, musealizável, não é materializável, não é objectificável e que só se preserva, só se transmite no tempo através desta boca a orelha, desta mão na mão, que é esta lógica de transmissão. Que o Aby Warburg, de uma certa forma, tornou operativa a partir desta ideia que ele trabalhou, deste conceito de pathos formel, não é? Desta espécie de sobrevivência das imagens. Sobrevivência das imagens da antiguidade, não é? Que sobrevivem no tempo e que ressurgem como fantasmas, que ressurgem como aparições, não é? E aquilo que o Aby Warburg fez foi desconstruir a noção de iconologia que o Erwin Panofsky desenvolveu e entronizou e, ao invés de se centrar na imagem e de, através da leitura da imagem, através de uma leitura estilística, a ordenar, uma espécie de dar-lhe um lugar, dar-lhe um contexto histórico, muitas vezes a partir daí expurgando tudo o que são exceções, não é? Tudo o que não é legível dentro dessa espécie de linha, não é? Nessa teleologia que organiza o tempo como uma linha, não é? Como um conjunto de sínteses. O Aby Warburg repensou o tempo como algo que é, digamos, é espiralado, não é? Como algo que vai à frente, vem atrás, nunca estando no mesmo lugar.
E o Atlas é uma espécie de suporte que é mediado pelo corpo, em que o Aby Warburg faz confluir um conjunto de imagens que são todas elas reproduções de diferentes tempos, de diferentes contextos históricos que se encontram inusitadamente e que estabelecem entre elas uma relação íntima, muitas vezes a partir de dados invisíveis e não de dados visíveis. Bom, é importante falar do Warburg para depois podermos discutir esta questão de como é que a história se pode desconstruir ou não. De todas as formas, eu propunha que víssemos agora o filme da Aglaia Conrad e que depois falássemos um pouco sobre aquilo que é, no meu entender, um caso muito raro da construção ou da propiciação, se é que esta palavra existe, de um monumento que imediatamente se torna um monumento contemporâneo, não é? Que imediatamente induz um sentimento de intemporalidade quando surge neste caso, no próprio lugar onde houve um pulsar de vida, digamos, anteriormente. Eu não queria falar muito mais agora sobre não queria interpretar muito mais o Creto. Vou-vos propor agora que vejamos então, se eu conseguir, claro, que vejamos então, aqui está ele, o filme da Aglaia Conrad. O filme, vão perceber, foi filmado num ecrã em separado, num split screen. É silencioso e é esta a abordagem da artista a este lugar intocável, de uma certa forma, pela imagem. Bom, não digam a ninguém que viram este filme hoje aqui, ok? Bem, dois ou três pensamentos sobre o Creto, sobre a intervenção do Burri, e depois abrimos a discussão. Em primeiro lugar, dizer que o Alberto Burri não viu a obra concluída, não é? No filme da Aglaia Conrad percebemos bem a demarcação já não da inicial, mas do primeiro momento de intervenção, ou do último momento antes da interrupção, e do momento agora, não é? Eu acho que é muito bonito estas sucessivas camadas, não é? Este edifício este lugar que foi sendo constituído ou reconstituído ao longo do tempo. Como veem, a Aglaia Conrad filmou em 16mm, portanto é película, o que dá esta materialidade, não é? Percebe-se, mas uma certa materialidade. E o trabalho de montagem é um trabalho importante, mas também o trabalho de simultaneidade dos ecrãs. Como se fosse impossível abarcar esta obra de um só olhar. É uma obra também a obra da Aglaia Conrad, o filme, mais áptico do que óptico, mais físico do que retiniano, porque obviamente penso que a artista quis reconstituir a experiência propriamente física, que é caminhar naquele lugar. Eu diria que aquilo que torna esta intervenção, entre muitas outras coisas, aquelas que eu posso alcançar, que torna esta intervenção única e tão fascinante,
por um lado, o facto do monumento coincidir com o lugar, do monumento, da intervenção ser à escala do lugar, não é? Portanto, de uma certa forma, de não haver uma demarcação entre a coisa e a sua representação, entre a sinalização daquele lugar ou daquele acontecimento, não é? A destruição da aldeia de Gibelina e a sua monumentalização. Há ali aquilo que o Burri faz é absolutamente notável, até do ponto de vista linguístico, é que ele faz exatamente, ele cria um monumento que só é monumento a partir do momento em que é vivido, é um lugar performativo, não é? O que é raro, no sentido em que, de modo geral, o monumento é uma representação de algo que já não existe, ou é um vestígio de algo que já existiu. Portanto, há sempre uma dissociação entre a vivência daquele lugar, a vida, o pulsar daquele lugar e a sua revivência, não é? A sua visitação. Na intervenção do Burri, essas categorias, essas dissociações foram todas aplanadas, não é? Porque elas convivem, elas vivem em conjunto, não é? Eu escrevi aqui neste texto, não é? Que é como se fosse um texto escrito por outra pessoa, porque foi escrito em inglês. Falava da forma como o Burri torna impossível de representar a totalidade do espaço, não é? A totalidade daquele lugar e a sua aura intemporal, e como a intervenção dele conjuga um lado fantasmagórico e concreto, o espírito e o corpo, não é? Uma dimensão espiritual e uma dimensão propriamente corporal, física, a presença e a ausência, a memória e a experiência, o evento e o documento, não é? Portanto, há estas aparentes dicotomias que aqui se tornam uma coisa só. É muito importante a vivência física deste espaço, deste lugar, para o podermos concretizar, não é? Algo com o qual eu queria terminar, o Burri trabalha com um conjunto de materiais ou de categorias que são, de um modo geral, como é que eu ia dizer isto? São, de um modo geral, esquecidas, ou de um modo geral estão em sub-registro. O Burri trabalha com a questão do negativo, do molde, tornando o negativo a própria coisa em si, o próprio objeto, e, portanto, criando uma espécie de palimpsesto que é absolutamente irrepresentável, não é? E que só é perceptível quando é vivido. No fundo, aquilo que ele faz é constituir este lugar não a partir de uma espécie de menção ou de simbolismo, não é? Portanto, nunca ele será reativado sem a presença do corpo. Isso é que é extraordinário, não é? Portanto, e mesmo quando estamos naquele lugar, aquilo que experienciamos é esta lógica de negativo, esta lógica do invisível. Portanto, o Burri está a trabalhar com a memória daquilo que foi um dia, daquilo que desapareceu, com a memória dos mortos, a partir da experiência dos vivos, sendo que essa experiência é invertida. O eu no outro, a vida na morte, a morte na vida, o negativo no positivo, não é? Há aqui este é um trabalho, não é um trabalho de um arquiteto, é um trabalho de um artista, não é? No sentido em que o artista é seguramente aquele que não tem
que não tem uma especialidade, é aquele que rompe todas as disciplinas e todas as especialidades para repropor uma linguagem e outra, não é? Bom, eu terminava por aqui e abria o debate com uma plateia tão rica, agradecendo a vossa atenção, claro. Bem, eu não estou aqui o filme. Quando é que o filme aparece? Antes, depois, quando? este filme foi feito agora. Foi feito agora. Nós vimos Um trabalho que faz referência a Gibelina, a esta intervenção. exatamente. E o filme aparece porque O filme aparece no contexto de uma exposição dedicada, que vai acontecer dia 10 de junho, imaginem, portanto a exposição ainda nem aconteceu. Uma exposição no Museu Alemão, em Siegen, sobre o tema da paisagem, uma revisitação da paisagem. E há uma exposição coletiva com vários artistas, e esta artista belga, Aglaé Conrad, uma artista bastante respeitada, bastante conhecida, que trabalha sobretudo com filme, mas não só, que tinha encontrado, que tinha descoberto há não muito tempo esta intervenção do Alberto Burri, que é, como eu disse, é feita em meados dos anos 80. Na realidade, o começo do projeto é a princípio dos anos 80, mas a obra começa em 85. E é uma intervenção do Alberto Burri sobre esta aldeia devastada na Sicília, chamada Gibelina, por um terremoto. Não é? E é um lugar que se tornou um lugar... Eu, quando fui a Gibelina visitar, eu fui à Sicília para ver este sítio. Depois voltei muitas vezes à Sicília, foi um lugar que se tornou muito importante na minha vida, mas fui à Sicília para ver este sítio e muito pouca gente conhecia na realidade. Eu tinha descoberto isto numa revista, num artigo... Eu tinha ficado, bom, o que é isto? Tinha procurado informação, vi muito pouca informação. Os meus amigos italianos não conheciam, os meus amigos sicilianos não conheciam, artistas mesmo. E, bom, e foi como, não sei, ver uma aparição, não é? Mas o filme da Aglaé Conrad é, obviamente, uma obra em si, no sentido em que aborda este lugar. As questões que a Aglaé Conrad trabalha, como eu disse há pouco, são questões éticas, por um lado, como filmar, o que dar a ver, o que é filmar, o que é a linguagem do cinema, o que é montar, que discurso é esse, e isso implica o que faz e o que vê, e o que faz também é o que vê. E por outro lado é um desafio enorme, porque é filmar algo que é um fantasma. Na realidade, não é um fantasma. Como? conheciam-se, a autora do filme e o Burri. Não. O Burri morreu já, não sei exatamente em que ano morreu, mas nunca se conheceram. O Burri é um daqueles artistas imensos que está... Sim, há aqui um conjunto de encontros entre vivos e mortos que é interessante. O filme dá-se numa altura em que a obra é completada. A obra foi interrompida. O Burri foi uma obra muito cara, em que eram precisos muitos meios. Aquilo é no meio do nada, para lá chegar é muito longo, é muito longe, e foi muito... E a obra, eu nem sabia que a obra tinha sido completada, soube agora quando a Aglaé me contactou para escrever sobre... E foi completada com dinheiros da União Europeia, soube-o pelo genérico do filme, o que é extraordinário. Naquele lugar, se procurarem na internet, há festivais de tragédias gregas, etc. Há muitas coisas de dança, há um festival de dança importante, de performance. Sim, nas últimas décadas mesmo, não é? E é um lugar que se tornou mesmo um lugar de culto.
Eu acho que uma viagem até lá é uma viagem iniciática, não é? Ir a um lugar que não se radica em nenhuma, não há ali nenhuma razão religiosa ou não há ali nenhum credo, não há, há um acontecimento que é um acontecimento de destruição, e há uma transladação, não é? A Nova Gibelina é construída a 15 km dali, e aquele lugar é um lugar pelo qual um artista se interessa e propõe fazer ali uma intervenção. E é um bocadinho a contrapelo do que foi a intervenção oficial. O que o governo da Sicília propôs foi refundar Gibelina, e Gibelina tornou-se uma cidade, uma vila, muito perturbante, porque parece uma vila de mortos, porque tem um conjunto de monumentos, é muito cansativo estar em Gibelina, porque em cada rotunda há um monumento, em cada praça há um monumento. Parece uma pintura do De Quirico, não é? Como uma série. E parece uma coisa já metafísica, já no outro lado. A contrapelo e em contraste absoluto, a intervenção do Burri, que é onde não há pessoas, é uma intervenção onde eu penso que pulsa muito mais vida do que em Gibelina Nova, porque a Gibelina Vecchia. Pronto, e é muito difícil de abarcar isto só com olhar ou só com palavras. É preciso, de facto, fazer essa experiência. E eu acho que é a experiência do monumento, mas a experiência do monumento no sentido em que o monumento nos faz aproximar de nós próprios, nos faz aproximar da nossa origem, do nosso fim. E o Burri conseguiu fazer isso. Aliás, no lugar dos monumentos, não é? Sicília é o lugar onde há mais vestígios da herança grega. Não. Há mais monumentos gregos da Grande Grécia na Sicília do que há na Grécia, não é? Estão mais preservados ali. Como? Em melhor estado. Em melhor estado. De pé, que ainda existam, não é? Não sei se posso. Com certeza. Em primeiro lugar, gostei muito da tua apresentação, da intervenção, e justamente para falar desta questão da memória, portanto, no caso da Nova Gibelina, que era uma cidade inexistente, um território inexistente, mas que passa a ser fundamental a integração da nossa presença humana a percorrer as ruas, não é? E li alguns, não sei se tu podes também confirmar, quando o próprio Burri faz a intervenção, começa a fazer a intervenção, há objetos dessa cidade que estão enterrados no betão. Portanto, como era um lugar muito ligado aos costumes vinícolas, como estava a dizer, objetos de tratar a terra e tudo isso, acho que também ele quis um pouco fazer um cemitério dentro dessa nova, antiga cidade. E depois faz-me pensar numa questão que é interessante, que é a questão do monumento, e acho que estamos fazendo um paralelismo entre a intervenção da Nova Gibelina e o que acontece nos anos 80, justamente com a imposição de uma tendência que é o contra-monumento, o anti-monumento. Sim, claro. Eu queria referir, não temos imagens agora, queria referir duas obras, que deve-se conhecer certamente, que é uma do Ross Boyce, não é? Que é o Negative Form, está relacionado com aquela fonte que é oferecida para um cidadão judeu e que é destruída pelos nazis e pronto, relembrar esse monumento que é quase como tentar fazer com que essa praça desapareça, e isso acho interessante. E não sei se o Nova Gibelina aparece aqui como um indício de que o monumento está a ser algo recuperado. Antecede de alguma forma esse pensamento alemão da catástrofe, de lidar com essa catástrofe na memória, que é um monumento, mas significando esse lugar. Sim, justamente. Sim. Acho que faz exatamente. Eu, no fundo, a mim interessa-me bastante mais a forma, os gestos efêmeros. Eu não tenho a certeza que o gesto do Burri não seja um gesto efêmero. Não tenho a certeza, não sei. Eu sinto-me, obviamente, falar sobre este lugar não é algo muito confortável, porque não é...
É um lugar que é refratário, é uma intervenção que é refratária à linguagem, não é? Isso é interessante, porque esse desconforto de não conseguirmos dar nome às coisas, há um pensador que eu acho que se liga a isto tudo, que é o Jorge Bataille, que criou que num determinado período, entre 29 e 30, editou uma revista chamada Document, que era uma espécie de lugar onde se encontraram um conjunto de surrealistas dissidentes, não é? E o Jorge Bataille fundou ou refundou um termo, o informe, não é? E o informe era emblemático daquilo que ele queria fazer com a linguagem, e ele nessa revista criou um dicionário crítico, que seria uma reinvenção do dicionário. Seria o novo dicionário seria um dicionário que já não nos dava o significado das coisas, mas a sua função, que as palavras não serviam para classificar algo, mas para desclassificar, e o informe então é a desclassificação, não é? Porque todo o nosso pensamento está fundado na forma, na legibilidade, e neste caso em dar um nome a uma coisa é torná-la imóvel, no fundo é matá-la, não é? E a linguagem é isso, em última instância é algo, é uma coisa mórbida, não é? Aquilo que me interessa é mais o gesto efêmero, por isso eu tenho bastante relutância eu acho mais interessante o pensamento arqueólogo do que o pensamento do historiador, não é? E aquilo que o Bourri faz, de facto, é estar entre categorias, estar no intervalo das categorias da arquitetura, da escultura, da pintura, da história, da arqueologia, da morte, da vida, etc, etc, etc. Há aqui várias questões que eu acho bem interessantes e que têm que ver com outra coisa que a mim parece muito mais produtiva, que é a experiência física de ser feita. Nós hoje estamos num período de grande dúvida, que é uma questão que se coloca no final desta intervenção é: para que é que serve o arquivo? E quando o arquivo colapsa, o que é que nos resta? Não é? Essa questão. Força. Já aprendi isso com a tua apresentação, uma generosidade intensa. Achei muito interessante estes dois exemplos que trouxeste, que são muito ricos e brincam-se em imensos temas, para além da provocação, a primeira intervenção que apresentaste. Pareceu muito interessante é que tu trazes dois temas sobre memória que aparecem num pós-resultado de uma catástrofe. Achas que num pós-acidente, num evento catastrófico, é imediato a relação da memória ou excluís completamente a hipótese da transformação? Ou da concessão da transformação? Embora o que resulta, o exemplo que trazes é muito interessante porque faz o valor de todas as coisas, não é? E desmonta mesmo para os arquitetos esta questão do rigor, do processo da continuidade, da analogia, não é? Sim. Permitindo a transformação. Os dois exemplos que traz aqui são muito, digamos, envoltos na relação da memória, não admitindo a transformação, ou é imediato esta questão do acidente? Eu acho que o acidente... Estamos condenados a ir à memória quando se está perante o acidente. Não, eu acho que os acidentes e os processos de destruição são rasuras, são processos de amnésia, não é? Aquilo que me pareceu muito interessante, foi também uma experiência pessoal. Eu só trouxe experiências pessoais. Eu fui a Colónia visitar Colomba no ano e os meus amigos que me fizeram visitar a Colónia mostraram-me o arquivo e, passado pouco tempo, o arquivo ruiu. Portanto, foi assim uma espécie de... caramba! E aquilo que me parece interessante para mim, que é produtivo neste exemplo, depois indo observando o que se passou, o que se escreveu sobre a queda do arquivo,
O facto de ser esta tragédia, de se dar naquele lugar que já é tão investigado por tragédias, por desaparecimentos e tão instável, não é? É poderosíssimo este gabinete de crise que está em permanência na Catedral de Colónia, não é? Cais, não cais, a monitorizar os desvios. É incrível que as obras do metro tenham conduzido ao desaparecimento do arquivo. Há aqui um conjunto de... É muito poderoso naquele lugar, não é? Naquele lugar. O lugar da grande rasura, da grande amnésia, o lugar da grande fenda no processo humanista, não é? É a grande fenda neste projeto humanista, que é o projeto europeu, não é? E aquilo que me marca muito, eu acho que nós hoje já há um pensamento que reemerge, há um pensamento ancestral que reemerge com muita força. Hoje em dia, o sentimento de ser contemporâneo não vem agregado ao sentimento de ser moderno, não é? E interessa-nos a muitos de nós e há uma mudança de paradigma seguramente, não sei como é que se vai dar, porque há um processo de destruição quase final, há uma solução final quase para estas sociedades primitivas, como lhes chamamos, que ainda resistem e que não baseiam a sua relação com o mundo, não baseiam a sua vida na escrita, na objectualização, nomeadamente as sociedades ameríndias, não é? Que ainda são operantes, não é? E que resistem a esta rasura que é a rasura do moderno, não é? Que tem, cuja força é a sua principal fraqueza, não é? Eu sou um produto deste pensamento, não é? Portanto, eu trabalho no museu, não é? O museu é a própria materialização desta fobia, deste medo da amnésia, não é? Portanto, desta reificação das coisas. E isso é fascinante para nós, não é? Há um certo charme nisso, não é? Um certo charme em convivermos com objetos que, a bem dizer, não servem para nada, a não ser para nos dar esse conforto, porque ambicionamos a eternidade, não é? Mas o pensamento ameríndio, o pensamento das sociedades sem escrita, o pensamento das sociedades cuja responsabilidade é a transmissão às gerações mais novas de um conjunto de valores, de histórias, de narrativas, é um pensamento que finalmente talvez nós estejamos a perceber que é um pensamento mais forte, mais poderoso, mais perene. É fundado na efemeridade, no efêmero. É fundado na... Sim, mas é fundado numa memória que só é preservada através da transmissão. Isso é preservada através do sopro, portanto, através da vida. Não é uma memória que fica ali num arquivo qualquer. Quantos arquivos nós temos que são completamente obsoletos? Obsoletos, não é? E, portanto, é muito interessante para mim. Eu não crio aqui um discurso manicaísta do fascínio pelo bom selvagem. Não é bem essa a questão que me interessa. O que me interessa é fascinante pensar este tempo, o tempo que vivemos, como um tempo em que estas duas dimensões estão aqui a latejar e em que é preciso tomar uma decisão, não é? É preciso fazer uma escolha. E é muito, muito fascinante perceber que as brechas neste pensamento europeu, o pensamento museológico, estão a acontecer. E eu acho que a peça do Bourri é uma espécie de momento em que isso está bem patente, não é? Em que a linguagem é a linguagem do monumento, mas não é o monumento como nós o conhecemos. Portanto, bom, todas estas questões são interessantes também para percebermos o que é que nós queremos fazer com os nossos lugares, as nossas cidades, e de que forma é que estamos a pensar a produção artística como algo que de uma certa forma reifica
A memória reifica um determinado tempo, uma determinada dimensão temporal. A questão não é fácil, espero que os meus colegas a seguir possam falar sobre ela.